Salve minha rapaziada, apareci finalmente, Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo e é aquele esquema, né, cara? Quando surgem muitas coisas... Galera, eu tô vendo aqui Corinthians e Boca, que tá rolando da Libertadores, são em vários momentos que eu vou ficar olhando aqui meio que pro lado, tá bom? Que tá os 80 minutos, né? O bicho tá pegando, mas vamos focar no Botafogo aqui também, que tem muitas informações. Simplesmente Mazuco e Textor acordaram, tomaram um café sem açúcar e falaram, meu irmão, hoje o pau quebra. E vamos lá, para tentar entender quem são esses jogadores, quem realmente está sendo monitorado e quem não tá, separar, né, em gavetas, né, cara, de quem, tá sendo negociado, quem tá sendo sondado, quem o Botafogo tá mais firme para ir numa tentativa, quem é que, por exemplo, foi um mapeamento de scouting, enfim, né, vamos trocar essa ideia e também, né, analisar quem é que pode vir, qual é a posição desses atletas, e o que eu penso, né, de tantos nomes, né, terem surgido em tão pouco tempo, né? Que muita gente ficou se perguntando, né, cara? Porque, de fato, do nada, assim, um monte de nome começou a vir à mesa, e a gente vai falar aqui pelo menos de 4 jogadores deles, né? Tá legal? 4 jogadores desse pacote que o Botafogo pode estar buscando. Vamos trocar uma ideia de um por um. Se inscreva aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E a gente parte aqui com 2 atualizações também médicas do Botafogo, antes de começar a falar desses jogadores aí que podem acabar vestindo a camisa do Botafogo, que estão em pauta, negociação. Na verdade, são 3 situações que eu vou citar mais adequadamente na live. E uma delas é até meio off Botafogo, porque esse cara já recusou a proposta do Botafogo e não tem, né, mais nada com isso. Primeiro o Luiz Henrique, né, que recusou a proposta do Botafogo, aceitou a proposta do Flamengo, mas cabia ao Flamengo também negociar com o Olympique de Marseille, né, para ver se o Olympique liberava o atleta, né, e parece que não houve negócio entre o clube francês e o clube brasileiro. Portanto, o Luiz Henrique deve, não sei se deve ficar no Olympique, mas esfriou, melou a situação e parece que o Flamengo deu uma desistida, tá? Mas enfim, né? Não é mais problema do Botafogo, né? Mas não pode tentar, não. Já recusou a proposta, né? Não adianta, não é para ir atrás, não. Mas vamos lá. E 2 situações. Gustavo Sauer, que vocês me perguntam muito, né? Eu fiquei sabendo que existe a possibilidade de ainda nesta semana o Gustavo Sauer voltar aos treinamentos, retomar as atividades de treino junto com o grupo, mesmo que em carga reduzida, para que ele volte a treinar um pouco com bola, né? Para que ele seja devolvido pelo menos para preparação física, para que ele faça alguns exercícios, tá legal? Mas eu acho muito difícil que, por exemplo, ele pegue esse confronto diante do Cuiabá, tá? Acredito que ele possa talvez voltar num jogo lá contra o Galo, né, do Campeonato Brasileiro. E o Breno, né, cara? A gente ainda não tem notícias sobre o Kaique, né, nesse boletim médico, mas o Breno, né, volante do Botafogo B, e que vinha treinando e sendo relacionado no Botafogo principal, teve uma torção no joelho no treinamento de hoje, né, e o pau deve quebrar nesse treinamento, né, que, pelo amor de Deus, e vai ter que passar por cirurgia, toda a sorte do mundo a ele também, tá bom? E amanhã a gente tem, a gente tenta voltar aí com atualizações, principalmente a respeito do Kaique, tá? E tem live amanhã, tá bom? Live no Acorda Botafogo, a gente vai começar ali por volta de umas 9h30 da manhã, vai ser mais cedo amanhã, né, pra gente ter tempo de falar sobre todos os assuntos possíveis, tá? E agora a gente parte para falar sobre 4 jogadores específicos. Pô, Bruno, eu fiquei sabendo demais, né? Vi notícia aí de mais jogadores aí, tá bom, mas a gente vai com o que a gente pôde confirmar de fato, tá? São 4 atletas que a gente pôde analisar. E 4 jogadores ali envolvidos ali com um setor... na verdade, 3 de setor de meio campo e 1 de mais, né, de ataque, né, vamos colocar assim. A gente está falando do Martín Ojeda, jogador do Godoy Cruz, Matheus Pereira, jogador do Al Hilal, Rafael Carioca, se vocês conhecem bem, botafoguense, né, inclusive, jogador do Tigres do México, e também, né, o nosso camarada que é o Júnior Urso, que nesse momento está no Orlando City dos Estados Unidos jogando a MLS, né? Vamos por partes, tá legal? Primeiro o Júnior Urso, né? O Júnior Urso é um atleta que se destacou muito jogando no Atlético Mineiro, tem 33 anos, é aquele volante, né,
bem da correria, o área a área, mas, né, 33 anos, eu não sei se ele vai ter esse gás absoluto que, por exemplo, ele mostrava no Atlético Mineiro, que ele jogou muito no Galo, né? Aí depois ele foi para a China, teve uma oportunidade no Corinthians, e aí, na minha visão, né, ele foi bem no Corinthians, sejamos francos, não. Mas eu honestamente acho que ele foi um pouco prejudicado por uma equipe que, por si só, não estava legal, tá? Então acho que, como um todo, aquele Corinthians não estava bacana, e o Júnior Urso também não estava, e depois ele foi pro Orlando City, né? Numa liga que não tem uma intensidade tão adequada, né? Mas enfim, né? Eu sou suspeito para falar, eu não estou acompanhando, obviamente, os últimos 2 anos da carreira do Júnior Urso, mas eu sou muito, muito, muito fã do futebol desse jogador. Eu gostaria muito, né, que ele, obviamente, em boas condições físicas, vestisse a camisa do Botafogo, tá? Minha opinião. Rafael Carioca, vocês já sabem, né, cara? Volante, né? E um volante, eu não acho nem com características parecidas com o do Júnior Urso, talvez tenha uma intensidade um pouquinho menor, né? E curioso, também se destacou no Galo, né? O Rafael Carioca também se destacou no Galo, já tá no Tigres do México há um tempo, é botafoguense, já foi, né, o nome dele já foi associado ao Botafogo algumas vezes, parece que a pedida salarial, né, cara, há algum tempo, isso eu falo lá na primeira janela, tá? Não tô me baseando nisso agora, era uma coisa que tava realmente não batendo, e aí a gente teve a SAF estava analisando outros, né, movimentos de mercado e acabou esfriando, não aconteceu nem proposta, né, enfim, né, mas o Botafogo voltou talvez a monitorar essa situação. Parece que as partes voltaram, vamos dizer assim, a esquentar alguma situação, mas é uma informação até do meu amigo Matheus Medeiros que eu pude apurar e que realmente procede, é que o Botafogo não vê com bons olhos, por exemplo, gastar uma quantia exorbitante num atleta que já tem uma idade um pouco mais avançada e que é caro, né? Se você já vai gastar muito com o salário do jogador, né? Ainda tem a situação da transferência, né? E parece que o Tigres do México é um pouco relutante quanto a isso. De duas uma, o Botafogo pegaria emprestado ou ele rescindiria com o clube mexicano. Então eu acho que é um negócio mais difícil de acontecer, tá? E o Júnior Urso, cara, eu também não... assim, aí é importante ressaltar as diferenças, né? O Júnior Urso é um atleta que também não... Eu não tenho confirmação de negociação. O que eu sei é que o scouting do Botafogo avalia positivamente o jogador e que o próprio Luiz Castro acha o Júnior Urso um bom jogador, tá? Mas vão ver essas possibilidades. Eu não tenho também tantas informações como eu tenho sobre o Rafael Carioca a respeito de contrato, né, imbróglio, né? Eu posso até pegar aqui, né, cara, o Júnior Urso, enquanto a gente fala de outros jogadores, até quando é o contrato dele no Orlando City, né? Mas enfim, o que acontece? Aí continuando com a lista desses jogadores, tá? Matheus Pereira, vou te falar, esse me agrada, talvez seja o que mais me agrade nessa lista, né? Porque a gente tá falando de um jogador que, por exemplo, o Júnior Urso, eu me amarro no futebol dele, mas eu não sei como é que ele tá nos Estados Unidos e o cara tem 33 anos, né? Cara, o Matheus Pereira é um atleta que jogou no Sporting de Portugal, ele chegou, né, ao West Bromwich, né? Chegou perto ali de um futebol de altíssimo nível, né, no futebol inglês, e aí foi negociado com o Al Hilal, né? Obviamente, também a quantia deve ter sido exorbitante, eu não me lembro por quanto dinheiro ele foi transferido. Eu acho que foram 15 milhões de euros, né, que ele foi vendido para o Al Hilal. E, cara, é um ponta, né? Vamos colocar assim, como se fosse um segundo atacante, né? E assim, um cara muito completo na parte ofensiva, um cara que, cara, eu não tenho palavras para descrevê-lo, eu acho ele muito bom jogador e mantém essa qualidade de jogo dele, né, lá no Al Hilal, tá? Pelo que eu vi, inclusive, até do Mundial de Clubes que ele disputou da última vez, tá? Eu acho ele muito bom jogador, me agradaria muito, né? E parece que o Botafogo aí vai ter que gastar grana se quiser trazer o jogador de fato, né? Aí não vai poder ter, né? Aí é outra coisa, né? Uma coisa é você gastar no Rafael Carioca, que é um atleta de uma idade um pouco mais avançada, e outra, num Matheus Pereira que, cara, eu acho um jogador interessantíssimo, que eu não tenho dúvida que ele agregaria muito mais pro Botafogo nesse momento, tá? E o outro jogador, né, cara, que eu também tenho boas referências, né, mas aí não é referência a assistir jogo, porque eu confesso que eu não acompanho o Godoy Cruz, mas eu estudo, eu vou dar uma analisada, eu sigo muitas páginas de destaques, né, do futebol sul-americano, né, quem trabalha com futebol mesmo, indiretamente, tem que saber, e eu já tinha visto o nome desse jogador circulando de maneira bem positiva, que é o Martín Ojeda, tá? É um jogador do Godoy Cruz, né? É um jogador muito querido pela torcida do Godoy Cruz, é um jogador de 23 anos,
E é digamos assim, um meia esquerda, tá? Um jogador de 1,79, um jogador que cai um pouco mais pelos lados, mas né, que é um meio é um meio atacante, a gente pode tratar dessa maneira, e que teve um certo destaque jogando no Godoy Cruz, né? O clube onde ele realmente deu certo na sua trajetória profissional. Ele que foi comprado muito jovem pelo Racing, né? Ele foi adquirido pelo Racing, e aí depois teve uma passagem no Huracan, né? E depois voltou para o Racing, e aí acabou que retornou ao Godoy Cruz. Ele ficou nessa de Racing, Godoy Cruz, depois de muito tempo, né? Acabou não dando certo, principalmente nessa outra passagem, na segunda passagem dele pelo Racing, né? E aí acabou retornando, né, ao Godoy Cruz, onde ele tem números interessantes, na minha visão, e eu acho que seria um jogador para agregar, né? E aí seria outro atleta da mesma situação do Matheus Pereira, até pela idade vocês podem notar, 23 anos, que é um jogador que o Botafogo teria que investir mais pesado, né? E uma situação que ela é interessante, né, cara? E eu vou ser justo aqui, né, cara? Na verdade, eu já sabia disso, né? Eu já tinha pego uma referência sobre isso, né? Mas foi até dito por um perfil que é Textor Alvinegro, né? Um perfil, né, de um torcedor, né, obviamente, que gosta de falar de futebol nas redes sociais, né? E estava falando sobre isso no Twitter e realmente bate, né? Porque uma das pessoas que trabalham no staff eu não sei se é o principal empresário, né? Mas enfim, né, no staff do Ojeda, né, é o mesmo cara que trabalha com Cano, e o Mazuco tratou diretamente da chegada do Cano no Vasco da Gama, quando trabalhou lá. Então pode ser ali, vamos dizer, um network mantido que enfim, né, talvez tenha um sentido e faça com que o Botafogo consiga ter êxito, tá? Ainda tem outros nomes que foram veiculados aí, mas eu acho que é importante a gente ressaltar que existem esses nomes. Por exemplo, o Ojeda é um cara que o Botafogo tenta a negociação, o Matheus Pereira é um cara que o Botafogo vê com bons olhos, né? Que já busca uma sondagem. O Júnior Urso é um jogador bem avaliado, né? E a gente tem a situação também do Rafael Carioca, que é esse namoro antigo, né? Que de fato a gente tem que averiguar se o Botafogo, né, vai dar um passo adiante, já que tem esse imbróglio do contrato do cara e que o Botafogo talvez não queira, né, pagar um preço exorbitante num atleta que já tem uma idade, né, um pouco mais avançada, né? Enfim, e aí eu acho que bate assim com o que eu pude buscar, né, com as situações, né, que eu pude ver, né? Muitas pessoas estão falando aí sobre o Botafogo já ter feito uma proposta para o Júnior Urso. Eu sei que o Botafogo avaliava muito bem, né? E de fato o Botafogo já busca os primeiros contatos aí, por exemplo, né, com o Ojeda, né, o jogador do Godoy Cruz, né? O Botafogo já busca esses contatos com o atleta, né? E de fato, né, a gente também tem já o Botafogo entrando mais firme, né, para tentar a contratação do Matheus Pereira, mas já que o Al Hilal talvez é uma situação até parecida, tá, com a do Michael, né, que recentemente foi para o mundo árabe. O Botafogo fez uma proposta ali no fim da primeira janela e foi recusada porque, porra, houve um investimento muito alto, né, do clube para ter esse jogador. Então não vai revender facilmente, né? Eu acho que é o mesmo caso do Matheus Pereira, jogador que eu gosto muito, né? E eu sinceramente eu não tô otimista, né, com nenhuma negociação. Na verdade, a verdade é essa, né? A gente sabe que existe toda a dificuldade, preço, concorrência de outros clubes, a situação do pessoal fala, pô, agora o Botafogo tem dinheiro, vou barganhar um pouco mais, né? O Botafogo não me parece estar com um poderio de negociação tão forte. Tem a situação da estrutura, tudo mais. Então toda negociação é um detalhe para você poder trazer, né, seja o argentino Ojeda, seja o Matheus Pereira, ou outros jogadores, como por exemplo o Júnior Urso, tá? Então vamos ver o que sai, né, desses atletas, né? Outros jogadores também foram ditos aí, se especulou muito o nome do Paulinho, que está no Boa Vista de Portugal, né? Mas os nomes que eu não pude confirmar a apuração, né, eu não pude confirmar, né, eu prefiro, né, não comentar agora, sabe? Então é basicamente isso. O Botafogo parece que, deu uma acordada nesse sentido e foi
e foi em busca de contatos para começar a ser mais firme nessa parada. E decisão por pênaltis, hein? Corinthians e Boca, meu irmão. Que loucura, hein? E aí, finalizando, cara, por que vazaram todos os nomes hoje, né? Eu acho que tinha muita gente segurando, né? Como eu, por exemplo, eu estava segurando alguns nomes desses, que eu não queria atrapalhar a negociação. Já falei que eu sou um cara que eu tenho um canal, e meu canal é de análises, né? Minha opinião também é muito embasada em apurações que eu faço. Mas eu não sou um cara de primeira mão, de partir pro furo de reportagem quando, obviamente, isso pode prejudicar o clube. Né? E aí, um primeiro momento, né, a gente já viu um nome veiculado pelo canal do Nicola. E aí, cara, também não julgo quem, tá com a informação, já viu que tá vazando todas. Tem que dar. Né? Parece que a do Oieda foi dada pelo jornal Lance, né? E aí a galera já começou a divulgar. O canal do Medeiros, né, fez uma boa apuração aí, por exemplo, sobre o Júnior Urso, né, o Rafael Carioca. Então, acaba que quando um vaza, eu acho que é natural, as outras informações começarem a pipocar, porque o pessoal vai começando a sentir cheiro de notícia, né? É o tal do faro jornalístico, e aí você já começa a descobrir muitas coisas. O que eu, sinceramente, acho um problema, né? Eu gostaria que as coisas vazassem menos, tá? Até pra mim, tá? Eu adoraria que as coisas vazassem menos até pra mim. Certo? Então, essa é a minha opinião. E aí eu quero saber o que vocês pensam sobre esses nomes, né, e a qualidade desses atletas que estão sendo sondados. O Oieda, que é um meia que também cai pelo lado esquerdo, um meia atacante. O Matheus Pereira, um segundo atacante. E os meio-campistas, né? O Júnior Urso e também o Rafael Carioca. Né? Deixem as opiniões de vocês aqui nos comentários. Lembrando que em live, Acorda Botafogo, na manhã desta quarta-feira, às 9h30. Valeu? Fui!